Olá, internautas que acompanham o site Toledo News, eu sou o Kelvin Polassi e nós estamos chegando para mais uma entrevista. Nesse momento, a gente recebe o advogado Bruno Schmidt Silva, ele que é especialista em Direito Civil e Processo Civil, e vem para falar um pouquinho mais com a gente sobre um tema importante, os direitos que as pessoas têm, os segurados, os terceiros, na questão dos acidentes. A gente tem em Toledo uma grande quantidade de acidentes, acidentes que são frequentes aí diariamente, muitas vezes alguns acidentes até graves, e ele vem para falar um pouquinho mais dessa parte do direito, dos processos e que muita gente acaba até não sabendo. Bruno, seja muito bem-vindo ao site Toledo News. Bom dia, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Então, Bruno, antes de começar a entrar mais a fundo nessa questão dos direitos, dos processos, se você puder falar um pouquinho ali sobre a sua carreira profissional, sobre o seu currículo também. Perfeito. Eu sou advogado, né, como você já bem expôs. Eu advogo desde 2017, né, eu atuo aqui em Toledo e região. Minha formação é na PUC daqui de Toledo, né, participei da primeira turma de Direito da PUC em Toledo, pós também em Toledo, e sou especialista em Direito Civil, Processo Civil. E desde o início da minha carreira, né, de advogado, eu tenho atuação com frequência em demandas envolvendo acidente de trânsito. Então, Bruno, agora entrando mais na linha do que a gente vai falar, como eu citei anteriormente, a gente tem em Toledo uma quantidade de acidentes muito grandes, muitas vezes acidentes graves ali, com até sequelas para os envolvidos, em alguns casos, infelizmente, até com óbitos. A gente aqui no Toledo News, a gente acompanha também muito essa parte policial. Mas principalmente ali, quando acontece um dano a um veículo, a um carro, a uma motocicleta, as pessoas têm, normalmente, algumas pessoas têm os seus seguros, mas não sabem muitas vezes quais os seus direitos e também quando são terceiros, quais são os seus direitos nesse sentido. Para começar, primeiramente, quais os direitos que você vê que muitas vezes as pessoas acabam não sabendo ali nesses casos? Correto. Vamos lá. Aqui acho que é o espaço perfeito, né, para a gente conversar sobre, que acaba sendo um reflexo. Aqui é um reflexo do que acontece nas ruas da cidade, na estrada, nas estradas, né, no entorno. Toledo acaba tendo um nível assim altíssimo de acidente, né? Vocês bem sabem, reportam no mínimo um por dia. E dependendo da gravidade, da complexidade do acidente, as pessoas envolvidas, elas podem sofrer uma série de danos, né? A começar por dano material. Dano material, para quem nos ouve, é aquele dano mais corriqueiro, é o padrão. Por exemplo, quando você colide o seu carro, a sua moto, é o valor que você tem que utilizar para reparar o veículo. Então, esse seria o principal dano material, que eu acho que é de conhecimento público. Também tem direito a recebimento de reembolso de despesas com remédio, com sessões de fisioterapia, cirurgias, todas as despesas diretas e indiretamente ligadas ao acidente. Então, via de regra, as pessoas que foram vitimadas, participaram do acidente de trânsito, ela tem direito ao recebimento do dano material. Dentro ainda do dano material, a gente tem esse dano emergente, que é aquela despesa imediata, tem lucros cessantes, né, que a gente conversou até nos bastidores aqui, que o exemplo que eu gosto de trazer é do taxista. Né, o taxista que ficou com o carro na oficina durante 30 dias, por exemplo, depois do acidente. Ele tem direito de receber esse valor que ele deixou de auferir em razão do afastamento dele. Faz-se uma média, né, dos 3 meses anteriores, 6 meses, quanto que ele recebia, e você calcula o período que ele ficou afastado, então ele tem direito ao recebimento de lucros cessantes. Ainda no dano material, a gente tem o pensionamento mensal, né? Esse depende de perícia no processo, ele já é mais complexo, ele é mais técnico, mas havendo sequelas definitivas ou redução da mobilidade do membro, da capacidade laborativa, né? A pessoa também passa a ter direito ao pensionamento. Temos o que mais? Se eu estiver me estendendo muito, você pode interromper, Tranquilo, tá, Kel? pode. Dependendo da modalidade do acidente, também pode surgir o dano estético. Dano estético é todo aquele dano
que ele decorre do acidente, que ele altera aspectos físicos, tá? Então pode ser uma queimadura, pode ser uma cicatriz, pode ser uma deformação física. Então é uma indenização atinente ao dano estético. Outro dano também que é bastante comum é o dano corporal, que é quando ocorre uma violação à integridade física da pessoa. Pode ser uma fratura, uma contusão mais grave. Então, nesse tipo de modalidade também existe direito à indenização. E tem o famoso dano moral, né, que todo mundo fala, mas que dependendo do contexto é difícil de você entender. Para quem nos acompanha, é bom deixar claro que dependendo da gravidade do acidente, o dano moral ele é até presumido, tá? Então vamos supor que eu estava de moto ali na Maripá, invadiram a preferencial, eu fui arremessado, tive múltiplas fraturas, passei por 2, 3 cirurgias, fiquei internado por 2 semanas. Nesse tipo de situação a gente não precisa comprovar o dano moral, né? Essa circunstância ela já presume. E o dano moral não tem uma tabela fixada para dizer quanto que vai ser, mas o juiz ele vai valorar a gravidade, né, do acidente, a repercussão, se ele vai ficar inválido ou não, quanto tempo que ficou afastado do trabalho, se alterou a rotina dele, coisas do tipo. E a indenização ela pode passar ali de 10 mil até 100 mil, via de regra, de acordo com o tribunal aqui do Paraná. Esses são os valores que estão sendo arbitrados, né, a título de indenização por dano moral. Uma das principais preocupações, você até citou ali, a questão principalmente quando um autônomo sofre um acidente. A gente sabe que uma pessoa que tem um trabalho CLT, ela pode, ficando afastada até 15 dias, pode receber ali da empresa, depois tem toda a questão do INSS, os processos para Correto. não recebe imediatamente, mas pode receber posteriormente, caso precise ficar afastada por um período mais longo. Nesse caso dos autônomos é mais preocupante porque eles não têm esses benefícios, digamos. Como que essas pessoas devem agir nesses casos, se elas tiverem um seguro, tendo um olhar mais criterioso com o contrato com a seguradora, procurando um advogado, algum especialista? Como que essas pessoas devem agir para não ter um dano ainda maior com esse acidente? Perfeito, muito boa essa pergunta, Kelvin, porque ela é relevante tanto para quem é o terceiro, que não tem o seguro, e também para o segurado, porque ele vai repercutir diretamente na realidade, né, dos dois, consequências para as duas partes. O que eu quero dizer? Pegamos esse exemplo do autônomo, né, o profissional liberal, que ele depende ali do trabalho diário dele para auferir a renda. Obviamente, se ele ficar afastado, ele vai perder a única fonte de renda que ele tem. Então, via de regra, esse pedido de lucros cessantes, por exemplo, você precisa fazer judicialmente, né? Você precisa entrar com um processo, precisa demonstrar o quanto que você recebia, não pode ser no famoso achômetro, né? Você tem que ter comprovantes Para calcular uma média ali. Exatamente, fazer a sua média anterior de rendimento e com base nisso você projeta o período que você ficou afastado e pede justamente o recebimento de lucros cessantes. Dependendo da situação, da gravidade ou da urgência, alguns juízes liminarmente eles concedem esse pedido para que quando a culpa pelo acidente já está presumida, tá? Uma invasão da via preferencial, e estiver bem demonstrado no boletim de ocorrência, alguma coisa assim, o juiz, se convencendo da probabilidade do direito daquele autor, ele já pode adiantar o recebimento desses valores antes da sentença. Essa não é a regra, tá? Mas desde que seja demonstrada a urgência e principalmente a probabilidade desse direito, também é uma possibilidade da pessoa se socorrer, tá? Ela entra com a demanda judicial e já pleiteia esse recebimento, né, dos valores logo de início. Você citou também, né, a questão quando a pessoa sofre ali danos mais graves, ali, às vezes quebra uma perna, quebra um braço, fica um período maior ali
ali no hospital. E isso, por mais que a gente tenha o SUS aqui no Brasil, principalmente com medicamentos ou outras situações, às vezes uma cirurgia, as pessoas que também não têm um plano, ou têm um plano de saúde, às vezes determinados problemas, o plano acaba não cobrindo. Também quais as orientações para essas pessoas que tiveram, que podem ter esses gastos a mais ali com a própria saúde ali em decorrência desses acidentes? Perfeito. Essa pergunta ela acaba até se conectando com a anterior, né? Então, o que eu digo? Para quem se acidentou, arquive ou junte o máximo possível de informações, de documentos, de provas, eu quero dizer, nota fiscal, recibo de despesa, guia, atestado, porque tudo isso vai ser útil no momento oportuno, seja para reembolso ou até para comprovar, né, o efetivo dano que ele teve. E para quem é o segurado, no caso, isso importa diretamente na contratação do valor da cobertura. Às vezes o segurado, ele quer fechar, conseguir fechar a apólice num valor reduzido e ele acaba muitas vezes esvaziando o valor das coberturas. Igual eu comentei no exemplo do dano moral. Vamos supor que o juiz arbitre uma indenização de 100 mil e o segurado contratou uma cobertura por dano moral de apenas 10 mil. Essa diferença de 90 mil ela vai ser custeada diretamente pelo segurado, vai ter que sair do bolso dele. Então o pessoal precisa ter bastante cuidado no valor da cobertura na hora da contratação. Conversar bem com o corretor, entender para qual a finalidade de cada cobertura, né? Tem cobertura por dano material, dano corporal, para que serve uma, para que serve outra, se dano moral precisa ou não, quanto. Tem uma série de situações que na hora da contratação vale uma atenção, porque a probabilidade de acontecer um acidente grave, ela é baixa, mas quando ocorre, a repercussão ela é muito grave e muitas vezes pode arruinar a vida financeira do segurado, né? A gente olhando pelo viés agora de quem causou o acidente. Nem todo mundo está preparado para desembolsar 200 mil, 300 mil reais de uma hora para outra. Então, o seguro ele se presta justamente para isso e entendo a contratação, é super recomendável que a pessoa ela saiba o que ela está contratando e se ela está de fato segura ou não, né? Não ser um seguro pro forma, né? Nesse sentido, é importante falar, muitas pessoas, principalmente quando tem veículos de um valor um pouco maior, já se preocupam com essa questão do seguro e vão procurar as empresas seguradoras para buscar um seguro ali para ressarcir em casos de danos, acidentes ou outros problemas. Quais as orientações para quando for fazer esse contrato, para que não faça um contrato que depois não cubra para vários temas? É lógico que muitas vezes as pessoas vão ali na questão financeira, olham mais nesse sentido para não ter um gasto maior ali na contratação do próprio seguro, mas para ter um olhar para que não se surpreenda tanto lá na frente e não tenha uma cobertura tão boa. Sim. É, o ideal é que antes da contratação você converse com o corretor, tá? Um corretor assim experiente que saiba do que está tratando e também conseguir uma orientação jurídica. Sei que essa não é a regra, tá? Mais para exceção, mas para você fazer um comparativo, uma consulta sobre a sua cobertura e para verificar se essas coberturas elas estão de acordo com as decisões dos tribunais, tá? Não adianta nada eu ter uma cobertura de 10 mil reais para dano moral, por exemplo, e daqui a pouco tem um acidente, igual o exemplo que eu passei há pouco, e vem uma indenização no valor de 100 mil reais. Claro que esses são valores em casos extremamente graves, envolvendo óbito ou sequelas permanentes, perda de membros, mas pode chegar numa quantia dessa. E você muitas vezes tem uma cobertura reduzida que você nem sabia para que servia ou pegou num valor mais baixo para acabar barateando, né, a apólice e aquele barato que sai caro lá na frente, né? Claro que ninguém espera se envolver em acidente, ainda mais tendo uma repercussão grave, né? Mas, já que você vai contratar, que contrate uma cobertura que te deixe
de fato assegurado contra esses eventuais sinistros, né? Que ninguém... É aquele famoso imprevisto que é previsto, né? Você sabe que transitando na rua, ou você pega aqui em Toledo, um dia chuvoso igual hoje, pega um cruzamento movimentado, você sabe que o risco acaba aumentando, estrada, enfim. Então, já que você se prestou a comprar o seguro, que seja um seguro que te dê desculpa a redundância, mas que te dê uma segurança, né? Você citou também a questão estética, talvez seja uma das questões ali que as pessoas menos se atentem de que podem receber uma indenização, de que podem, na contratação do próprio seguro, ter esse benefício também. E a gente Sim. sabe que é uma questão importante, às vezes uma cicatriz muito feia que ficou ali, uma queimadura, como você citou anteriormente, ou algum outro problema que cause esse dano estético. Nessas questões, como que as pessoas, como que os segurados, os terceiros podem agir? Certo. O que acontece muito, Kevin, na prática, é que até por desconhecimento, por esse assunto não ser tão divulgado, acontece o acidente, a pessoa vai lá, recebe o valor do veículo, né, o reparo da moto, e fica por isso. Mas você pega uma situação de uma jovem que estava dirigindo, né, estava pilotando a moto dela, teve uma fratura em duas, três partes da perna e acaba tendo uma cicatriz enorme, né, que não vai mais poder usar saia, shorts, coisas do tipo. É um dano estético que ele é bastante grave, porque dependendo da profundidade, como foi, aquela cicatriz ela não vai desaparecer, né? Ela vai ficar sempre evidente e mexe diretamente com até a vaidade da pessoa, né? Da mulher. Todo vestido que ela for escolher, ela vai tentar esconder aquela cicatriz. Então, altera até como ela se vê, o cotidiano, enfim. Então, é uma situação bastante relevante e que vale a pena a pessoa verificar se ela tem essa possibilidade de recebimento da indenização, porque se for devida, nada mais justo, né, do que ela receber em razão dessa alteração estética. É diferente, por exemplo, vamos supor, o Bruno estava jogando futebol no final de semana, fiz uma cirurgia no tornozelo e teve uma cicatriz ali. Para mim não vai alterar muita coisa, né? Mas comparando com esse exemplo que eu trouxe da jovem ali que estava pilotando a moto, a repercussão ela é completamente diferente. E claro, o valor da eventual indenização ela vai ser proporcional à área que foi afetada, isso depende de perícia, via de regra o dermatologista, né, que acaba fazendo essa análise, para ver se é permanente ou não, se essa cicatriz, essa queimadura, ela vai reduzir com o tempo. Então, é caso a caso para verificar se tem esse direito, né, ao recebimento do dano estético, por exemplo. Em casos mais graves, que inclusive podem ocorrer, infelizmente, fatalidades no trânsito, mortes, nessas questões dos seguros, você vê problemáticas também, às vezes, na questão da família, de um dependente, depois de receber uma indenização, algo do tipo, é algo que é uma problemática também? Com certeza. Essa pergunta, ela é extremamente relevante. Inclusive, tem um juiz aqui em Toledo que ele faz questão de falar que deveria ser obrigatório todos os veículos terem seguro, porque a gente vê nos processos a repercussão negativa que um óbito do pai de família, por exemplo, vai ter, tá? Ela altera totalmente aquela dinâmica familiar. Muitas vezes o pai, ele é a única fonte de renda, é o provedor, né, da família, e vamos supor que de uma hora para outra ele está ausente. Como que essa família vai fazer? Como que ela vai se socorrer? Então, o processo, ele serve justamente para pleitear o recebimento desse valor que a família receberia, tá? Então, é o pensionamento que eu comentei no início da nossa conversa. E além do pensionamento, também, obviamente, tem o dano moral, né? Que os dependentes, via de regra, a esposa, os filhos, têm direito ao recebimento, tá? De um lado, então, a gente tem o aspecto material, que é o pensionamento. Então, você consegue
projetar o quanto tempo de vida ativa que o falecido teria, desculpa, profissionalmente, e com base nisso você faz o pensionamento mensal até o final dessa vida profissional que ele teria, né? E você tendo o seguro, para quem está do outro lado agora, quem causou o acidente, né, o segurado, você tendo um seguro com a cobertura robusta, esse pensionamento também ele já fica contemplado. Você não precisa tirar do seu bolso, tá? Então tem uma série de situações que o seguro ele acaba beneficiando. Então por isso que eu estou sendo repetitivo até, mas você precisa se atentar, principalmente à finalidade de cada cobertura, qual é o alcance e verificar se esse valor está compatível com eventual tragédia, tá? Porque se tiver uma situação envolvendo 2, 3 óbitos, será que minha cobertura ela vai alcançar? Então você tem que ter esse raciocínio, né? É uma coisa que não sei se acontece muito, mas algumas pessoas comentam, às vezes ali você teve um acidente, foi um acidente ali nos danos aos veículos mais grave, causou vários danos ali. A questão ali da perca total do veículo ou não, às vezes o perito da seguradora não quer dar ali a perca Sim. total, às vezes ocorre problemas nesse sentido. Sim, isso é bastante comum de acontecer. Primeiro, a controvérsia sobre a extensão do dano, né, do veículo, seja moto ou carro. Em última análise, se as partes não se entenderem, as partes, quero dizer, o terceiro, o segurado e a seguradora. Via de regra, quem tem a palavra final é a seguradora, né? Ela que tem o poder de autorizar o pagamento e quanto, tá? Então, vamos supor que na parte administrativa não teve acordo, não teve consenso. Você vai ter que ajuizar uma demanda judicial e vai chegar um perito, né? Via de regra, um engenheiro, um mecânico, ele vai verificar qual é a extensão daquele dano e se é de pequena monta, média monta, grande monta, se é perda total ou não, se tem como recuperar e qual é o valor, né, a ser reembolsado. Para contornar muitas vezes a perícia, uma forma é você também apresentar 3 orçamentos, né? Daí você tira uma média de quanto que seria. Enfim, não tem uma receita de bolo, mas uma série de possibilidades que você utiliza para tentar contornar. Outro problema que aparece bastante é que, vamos supor, o acidente aconteceu em janeiro de 2023, tá? O reembolso, o pagamento seja do valor integral do veículo ou do reparo, foi autorizado pela seguradora em dezembro de 2023. Eu falei janeiro de 2023, Janeiro de dezembro, né? Tá, Isso. só para validar. Então tivemos um ano ali de diferença. Não é raro a seguradora ela realizar o pagamento, o reembolso do veículo com base na tabela FIPE atual. Isso Sendo que pode ter perdido o valor nesse período. Exatamente, exatamente. Você teve um ano ali de diferença de valores. Então essa é uma controvérsia que ocorre também com uma certa frequência. Então, a tabela FIPE reembolsável é da data do acidente, do evento danoso, e não da autorização do pagamento, que pode ter justamente essa diferença de prazo. Esse é um ponto também para se atentar. Na questão dos prazos ali, às vezes para o reembolso, seja do valor total do veículo, seja para um reparo ou para alguma indenização. Essa questão dos prazos dos pagamentos é uma problemática também? Com certeza, principalmente o tempo de reparo, tá? O que acontece na prática? Não existe um prazo determinado dizendo que aquilo gera abuso, dano moral ou não. Mas na prática, a seguradora autoriza o reparo e fica lá na oficina por 30 dias, 60 dias, 90 dias e ainda não ficou pronto. E nesse meio tempo a pessoa tem que alugar veículo, pegar emprestado, coisa do tipo, tem uma série de transtornos. A jurisprudência, ela entende que um prazo razoável para reparo é de 30 dias. Acima disso, já passa a ser bastante questionável. Claro, depende da caso a caso, né? Mas, via de regra, um limite, assim, que
vamos dizer, um parâmetro que costuma se utilizar é de 30 dias. Ah, Bruno, passou de 30 dias é automático? Não, não é. Mas é um prazo que você costuma usar como um balizador, tá? Questão da autorização do reembolso, tá? Deixando o reparo de lado. É a mesma sistemática, tá? Passou de o prazo aceitável ou razoável é de 30 dias. Acima disso, passa a ser questionável, contestável, né? Então, além do valor do reembolso que você tem direito, passado esse período, você já pode começar a pleitear ou verificar a possibilidade de uma indenização por dano moral, alguma coisa nesse sentido. Igual eu comentei, não é automático, depende de caso a caso, mas o balizador costuma ser de 30 dias. Bruno, a gente falou sobre vários detalhes, vários temas, várias situações que podem ocorrer problemas aí nesse contato entre o segurado, o segurador, o terceiro Sim. e o segurado e a própria seguradora. Você vê mais algum problema, algum incidente que chega bastante a vocês, além desses que a gente já comentou? Olha, a questão mais grave que costuma ter é justamente, eu penso, das sequelas, tá? Porque o dano material, ele é fácil de você identificar, muitas vezes é fácil de você quantificar ele também. Igual eu comentei, tem a questão da perícia veicular, você tem orçamentos, então você já consegue ter uma ideia. Despesa, você apresenta recibo, nota fiscal, também já consegue apresentar lucros cessantes. O dano moral, Kelvin, ele depende muito do caso a caso. Você pode ter indenizações diferentes para o mesmo caso, tá? Depende, porque é o juiz que vai verificar e acaba sendo algo subjetivo. Então, para uma situação parecida, você pode ter uma indenização por dano moral de 10 e outro de 20 ou mais, tá? Então, essa é uma controvérsia, né, que você acaba tendo. Dano corporal, mas eu acho que o mais grave, porque ele é permanente, é a sequela. Então, a sequela é um ponto que a pessoa precisa sempre se atentar. Então, teve o acidente, eu perdi um pouco de mobilidade na mão, perdi um pouco de força, né? Tá começando a me prejudicar no trabalho, ou eu não consigo mais praticar esporte, coisa do tipo. Então, vale a pena você verificar se é uma questão indenizável ou não, porque se ficar reconhecida a culpa pelo acidente, desde que você tenha essa redução da mobilidade ou redução da capacidade laborativa, que a gente chama no direito, né? Prometi que eu não ia que eu ia deixar o juridiquês de lado, mas às vezes a gente precisa se socorrer desses termos. Mas quando você consegue identificar que tem essa redução, é importante você conversar com um profissional para entender se você tem direito ou não e quais são esses direitos. Outra questão que ela é também bastante relevante é quando tem óbito. Como que vai ficar a questão dos familiares, principalmente quando tem uma relação de dependência financeira, tá? Então a gente precisa verificar com muito cuidado esse tipo de aspecto para você não deixar uma família desamparada, né? Porque uma situação, um acidente, né, abrupto envolvendo óbito, ele é capaz de, além da questão anímica, né, que o sofrimento ele é presumido também, você é capaz de alterar toda aquela dinâmica do núcleo familiar. Então a gente precisa também verificar quais são as possibilidades jurídicas para você de alguma forma amenizar aquele transtorno e o prejuízo. Outro ponto importante para a gente trazer aqui na conversa é a questão do prazo, Kelvin. É, existe um amplo desconhecimento quanto ao prazo para você pleitear esse tipo de indenização, verificar seus direitos, e via de regra de 3 anos, tá? A contar do acidente, você tem 3 anos para entrar com uma demanda judicial requerendo o recebimento das indenizações. Bruno, já entrando na reta final do nosso bate-papo, espaço aberto para deixar o último destaque aí quanto aos direitos do segurado, dos terceiros nesses casos de acidentes, como a gente falou, são vários aqui no nosso município, principalmente que a gente
fala mais específico daqui também, para quem quiser acompanhar um pouco mais do seu trabalho, como é que faz. Legal. Então vamos lá passar um recado que eu acho que vai servir para todos, né? Para todo mundo que tem contato com o trânsito, seja via moto, carro, pedestre, bicicleta, enfim, todo mundo faz parte desse ecossistema, então acaba interessando. Na nossa realidade, no cotidiano profissional, advogando nesse tipo de situações, acidente de trânsito, meu recado principal seria para quem anda de moto, tá? Porque é muito fácil um acidente relativamente, como que eu vou dizer, trivial, digamos assim, que num primeiro momento não parece grave, alterar completamente a vida da pessoa em razão de uma fratura na perna, no braço, às vezes uma lesão cerebral. Então, eu diria para os motociclistas terem um cuidado redobrado, tá? Porque quem sofre mais, via de regra, num acidente de trânsito, é o pessoal que está na moto. Claro que os motoristas, né, precisam ter cuidado, isso é até redundante falar, mas pensando na consequência, no que pode afetar negativamente a vida, né? Que é quem mais se machuca, vamos ser direto, é o pessoal da moto. Então, como a gente lida diariamente com isso nos processos e a gente vê o quão sofrido pode ser, então eu deixaria esse recado, né, para o pessoal que conduz moto para ter uma atenção especial e tendo uma fatalidade, uma situação, um acidente, né, grave, para que ele consulte um especialista, um advogado da confiança dele, para entender qual é aquela repercussão, o que ele tem direito ou não, né, até que ponto ele pode fazer uma solicitação, ver quais são os direitos dele, justamente para ele não se ver desamparado. E na outra ponta, para pro segurado agora seria o recado, né? Na hora da contratação do contrato de seguro, tome o cuidado de se consultar com um corretor experiente que de fato saiba o que está fazendo, tire suas dúvidas, pergunte qual é a finalidade de cada cobertura, se aquele valor está sendo satisfatório e também, né, pode se socorrer de profissionais da área jurídica, né, para verificar também, fazer essa validação da cobertura com o que tem sido praticado nos tribunais. Em relação ao meu trabalho, quem tiver interesse em acompanhar, pode me procurar no Instagram, Bruno Schmidt S. Schmidt é um pouco chato, né, Bruno? SCHMIDTS. Bruno, nosso agradecimento pela disponibilidade de vir conversar com a gente, de conversar com o nosso público, de passar um pouquinho mais para a população de Toledo e região sobre esses temas, temas mais jurídicos, mas que são muito importantes aí para as pessoas quando se envolvem aí em acidentes e tem essa relação ali com a seguradora, o terceiro também quando se envolve em um acidente. Beleza, muito obrigado pelo convite, Kelvin. Nós recebemos o Bruno Schmidt, ele que é advogado e especialista em processo civil e direito civil. Ele falou um pouquinho com a gente sobre os direitos ali dos segurados, dos terceiros, em relações quando sofrem ali acidentes. A gente tem no município de Toledo aí vários acidentes acontecendo, inclusive diariamente, e às vezes muitas pessoas não sabem dos seus direitos ou a forma como agir nessas situações, então ele passou vários detalhes sobre isso. Essa e outras entrevistas estarão disponíveis no nosso site, no www.toledonews.com.br e também nas nossas redes sociais, na nossa página no Facebook, no nosso Instagram, no @site Toledo News, e também no nosso canal no YouTube. No YouTube, para ter acesso a todo o conteúdo em primeira mão, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque ajuda demais a gente. Galera, é isso, nos vemos em breve e até mais.